Olá, oiê! Quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Eixo Jética. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma outra visão, de uma outra filosofia, que também é de matriz afro. E a gente vai conversar com uma pessoa potente, muito conhecida nas redes sociais. Ela é bacharel em publicidade e propaganda, trabalhou mais de 15 anos para agências nacionais de publicidade. Nascida dentro do candomblé, iniciada na Oxum, na nação Queto, iniciada em Ifá, Exu, Obatalá, Ebe-Oru, na Nigéria. Na verdade, ela diz que ela é uma mulher de religião tradicional Yorubá. Eu vou conversar hoje com a Lorixá do Ele-Axé Obatalá Oni Igba Iwa, de Brasília, que ela é conhecida como a Iá Ifaxolá Ebekemi. É isso mesmo? Falei isso correto? É isso, Claudinha. Ifaxolá Ebekemi, é isso mesmo. Borubói, Oboxexé, sua bênção, Iá. Abençoe, Obatalá, abençoe, Exu abençoe. Axé, que assim seja para todos nós. Como já falei, estou muito feliz de poder estar trocando essa ideia com você, da gente poder estar conversando sobre isso, né? E vamos começar pelo começo. Ifá, que a gente vai sempre, que a senhora diz que a senhora é de religião tradicional, né? Uhum. Yorubá. Certo. Mas sempre a gente conversa, até porque a gente vê os Ideias Ifá, que a gente coloca Ifá nigeriano, Ifá cubano. Uhum. Então, consegue dar uma esclarecida nisso aí pra gente se situar um pouquinho nessa questão? Tá. Toda religião, né, ela sempre vai ter um berço, né? Ela vai ter um berço. E a religião aonde nasce, né, os orixás, essa religião fica na Nigéria. Esse nascimento é na Nigéria, conhecido historicamente como se a religião dos Yorubás tivesse nascido em Ilé-Ifé, né, que é um estado dentro da Nigéria. Então, toda a tradição, né, a tradição entende-se como aquilo que originou, né, o culto aos orixás foi feito ali na Nigéria, na cidade de Ilé-Ifé. Então, os Yorubás, eles se expandem. Então, eu vou ter orixás no Benin, eu tenho orixá no Togo, e todo esse espaço ele é ocupado por esse povo chamado Yorubá. Quando a gente tem o momento em que os colonizadores escravizam os africanos, né, os Yorubás nesse caso, a gente tem um movimento dos africanos serem escravizados e chegarem tanto no Brasil quanto em Cuba. Primeiro eles chegam ao Brasil, posteriormente eles chegam em Cuba. Dentro desse movimento, os Yorubás, eles tinham por si só a própria religião deles, né? Por algum fenômeno que a gente ainda não consegue exatamente entender, o Ifá, né? Porque o Ifá ele não é uma religião. O Ifá, Orumilá Ifá, ele não é uma religião. Orumilá Ifá é um orixá, Ifá é o oráculo dentro da religião tradicional Yorubá, ou seja, da religião que nasceu em terra Yorubá. Quando esses escravos, esses africanos que foram escravizados, eles fazem essa viagem, em Cuba, o culto a Orumilá Ifá, ou seja, a esse orixá, ele chega em Cuba, mas ele não chega no Brasil. Isso é um fenômeno, né? Onde vários estudiosos, existe muito debate a respeito disso, né? Porque aqui no Brasil chega Exu, chega Ieuá, chega Oxóssi, chega Obá, chega Oxum, chega Xangô, que são orixás assim como Ifá, né? Como Orumilá Ifá. Mas Orumilá Ifá chega em Cuba e não chega no Brasil. Quando esse culto aos orixás, incluindo Ifá Orumilá, chega em Cuba, ele absorve, né, a cultura e a própria religião cristã de dentro de Cuba. Assim como o candomblé, quando ele vem para o Brasil,
Ele também absorve, né, a nossa cultura e a nossa religião. Lá se fez a santeria, aqui se fez o candomblé, né? A partir do momento em que esses africanos eles são roubados, vamos dizer assim, né, e da própria terra natal e são proibidos de exercer, cultuar e louvar a sua religião nativa e a sua fé. Então, isso acaba trazendo essa outra religião que se torna uma religião afrodescendente, no entanto, com um discurso e uma base muito forte natal, né? No caso do Brasil ou de Cuba. Então, quando em Cuba se chega Ifá Orumilá, lá eles fazem uma religião como o candomblé aqui, né? Então, existem, por exemplo, pessoas na Argentina que são candomblecistas. Então, essas pessoas da Argentina que são candomblecistas, elas cultuam uma religião que vem da diáspora. Assim como eu tenho clientes, por exemplo, de Portugal, que eles são candomblecistas. Então, eles também da diáspora. Então, o Ifá cubano, a tradição do Ifá cubano, onde é que é o berço do Ifá cubano? Na Nigéria. Aí ele vai para Cuba, aonde existe o Ifá cubano, a santeria, e essas pessoas, elas migram, esses babalauôs, eles também migram, né, de Cuba para o Brasil. Então, eu também tenho a diáspora da diáspora. Então, não querendo saber exatamente quem é o certo, quem é o errado, né, a gente está falando apenas de origem, né? Então, eu tenho o culto tradicional, quando eu falo que eu sou da religião tradicional iorubá, eu quero dizer que eu fui até a Nigéria, ou eu tive acesso até sacerdotes genuinamente iorubás, e sigo essa religião e essa filosofia, né? Vinda de lá, direto para cá, ou quando eu fui até lá. E uma curiosidade, quando a gente fala de religião, né, a gente está falando de uma instituição fundada em cima do mito, do rito, do símbolo, de uma doutrina, e a primeira coisa que geralmente vem à cabeça das pessoas é religião. Ela precisa de um espaço físico para existir, como a igreja, né? As casas de umbanda, de candomblé e tal. Lá em África, quando a gente fala de religião iorubá, ela necessariamente vai ter esse espaço físico ou ela vai ser essa religião porque a gente reconhece que ali é um ritual, né, que está em cima de um mito, que tem os seus símbolos, ou ela realmente ela tem os espaços físicos como tem aqui no Brasil? O culto ao orixá na Nigéria, né, eu vou falar de Nigéria porque eu não fui até o Benin, não conheço o Togo. Uhum. Então, o culto aos orixás na Nigéria, ele é um culto familiar, né? Ele é um culto familiar, porque não tem como você separar religião de cultura, não é impossível, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma família dentro de uma casa que é formada pelos pais, pelos filhos, pelas noras, pelos netos. Então, toda aquela família, eles vão ter, dentro dessa mesma casa, eles podem ter assentamento dos orixás daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, a Cláudia, ela vai ter lá o assentamento dela de Ossões, porque ela foi feito um ritual para ela quando ela nasceu, é o ritual chamado Essentayé, né? Ou seja, esse Essentayé feito dentro do culto de Orumilá ou dentro do próprio culto de orixá, onde é feito um ritual e se sabe qual que é o orixá que rege a vida daquela pessoa. Pode ser que seja um orixá também passado pela família, né? O pai passou para o filho, ambos são cultuadores de Xangô, cultuadores de Oxum, de Oiá, de Obatalá, não importa. Então, dentro da sala dessas pessoas, né, que é muito comum, ou num quartinho que fica exatamente do lado da sala dessas pessoas, existe ali os assentamentos e bás. Então, a família inteira se reúne para louvar aqueles orixás. Com o passar do tempo, existem também templos dedicados a um orixá exclusivo, ou a dois, né? Por exemplo, se sabe que que Xangô e Oiá, eles precisam viver um do lado do outro,
né? Porque eles são orixás que historicamente, mitologicamente, vão para a guerra juntos, né? Aonde Oiá vai na frente, Xangô vai depois, enfim. Então, Oiá não vive sem Xangô e Xangô não vive sem Oiá. Então, normalmente pode ser que eu tenha um pequeno templo que se cultue Xangô e Oiá, né? Então, as pessoas elas se reúnem, são espaços normalmente pequenos, né? Onde as pessoas se reúnem, normalmente 2 ou 3 sacerdotes entram e todo mundo fica do lado de fora, né? Dançando, cantando e louvando, porque o culto ao orixá, na Nigéria, ele é tanto uma religião de culto individual, onde você cuida da sua própria vida e do seu próprio destino individualmente, como você também, assim como no candomblé e como na Umbanda, você também cultua aqueles orixás que têm uma força muito maior coletivamente, né? Então, eu acredito que vai existir, né? Justamente por conta da chegada de americanos, de espanhóis, de brasileiros, daqui a pouco alguns templos que sejam maiores, né? Por exemplo, existe um templo aqui no Brasil, que também existe na Nigéria, que construiu um templo muito grande, que recebe brasileiros, que recebe espanhóis, para fazer os rituais de iniciação. É um templo muito maior, mas não tem um orixá dedicado a ele, né? Ele tem mais a cara dessa roupagem brasileira, aonde eu tenho um templo, ou tenho um ilê, ou tenho uma roça de santo, né? Como se fala aqui no Brasil, aonde se cultua todos os orixás, né? Mas na Nigéria, normalmente, eles são orixás familiares. Então, pode ser que dentro daquela família tenha um babalaô, né? O babalaô é um sacerdote de Orumilaifa. Mas naquela casa também pode viver pessoas que são sacerdotisas ou aborixá, né? Só são cultuadores de Oxum, de Oiá, de Oxóssi, de Logum Edé, não importa, né? Mas eles todos vivem em comunidades. Mas esse templo, no formato que a gente conhece aqui no Brasil, eu acredito que possa vir a acontecer, mas pela chegada do Oimbó, né? Que eles chamam, né? Que é o estrangeiro. E sempre que a gente fala de Ifá, a gente vai falar do Tratado de Ifá, né, que são o desmembramento dos 16 principais odus, e eles vão não sei se eu vou me fazer entender, se eu vou estar muito longe disso, mas eu vejo muito Ifá, tipo, porque eu vou falar. Não tem problema, fala, mete bronca. No pensamento da psicologia, né? Porque a psicologia. Então, porque o que acontece? Jung, ele vai formatar, né? Ele vai tentar descrever, estudar, ele vai fazer uma metodologia para ele descrever os comportamentos e assim ele poder fazer alguns diagnósticos e até o tratamento se algo for muito fora da curva. Eu vejo muito isso, né, de Jung, sem querer desviar do assunto, eu vejo muito isso de Jung nos estereótipos, né, filhos de Xangô são assim, assados, filhas de Oxum são falsas, né, filha de mulher tudo linguaruda, né, vejo muito isso. É isso aí. Eu nem ia chegar no estereótipo. O que eu ia dizer é o seguinte, eu vejo muito quando a gente fala, estuda tratado de Ifá e tal, que esses odus seriam uma metodologia até do sacerdote saber o que fazer dentro do comportamento que pode vir a ter dentro daquele odu. É mais ou menos isso, Iá? Esse linguajar, né? Esse termo, tratado de Ifá, ele é algo que pertence exclusivamente ao Ifá cubano, né? Quando você... Então vou refazer, não o tratado de Ifá, mas os odus em si. Isso. A quantidade dos odus, então minha pergunta é essa. Eu percebo os odus como também uma metodologia, né, para poder orientar os sacerdotes, os babalaôs. Eu estou falando de quem cuida de alguém, né, de poder
também ter saber mais ou menos o que pode vir ali, o que é ser ali, o que pode ser sendo, né, dentro daquele Odu para poder ajudar, fortalecer, enfim, né, poder ter um irê melhor nessa passagem terrena. É mais ou menos isso? Vou te dar minha visão. Pode ser? Tá ok, pode ser. Cada Odu, né, entre 256 Odus, não existem só 256 tipos de destino, né? Porque Odu, na verdade, ele significa útero, né? A palavra Odu, ele significa útero. Então, a isso a gente vai para uma questão, né, de uma interpretação metafísica que a gente vai ficar horas falando sobre isso, mas vamos pular essa parte. Então, vamos tratar Odu como destino, tá? Então, será que eu tenho 256 destinos apenas? Não tenho, né? Então, não tem como você, por exemplo, tratar uma pessoa com um Odu, porque, por exemplo, eu sou do Odu Irete Iwori, Atepa Iwori, né? Meu Odu Ifá é Irete Iwori. Eu conheço pelo menos mais 4 pessoas do meu mesmo Odu. E aquilo que acontece na minha vida não necessariamente aconteceu na delas, mas nós 4, né, essas 4 pessoas que eu tenho contato, nós temos uma base, né, familiar, a base, vamos dizer assim, o início da nossa história é muito semelhante. Só que aí eu vou ter uma coisa que é impossível você estudar Ifá e você não estudar Ori. Então, o que vai definir, na verdade, se aquilo vai ou não acontecer é o meu Ori, né? Porque, por exemplo, o meu Odu, ele fala de um Odu onde eu vou sempre enfrentar muitos inimigos. Mas o meu Ori, né, o meu eu, é quem vai dizer para mim qual é a forma que eu vou enfrentar os meus inimigos. Então, cada Odu, né, na verdade, eu não vejo ele como essa máscara, né, junguiana. Eu vejo ele muito mais com uma questão de, olha, tem aqui seus desafios, o que você vai fazer com eles? Qual é o caminho que você vai pegar, sabe? Então, assim, claro que não tem como eu colocar isso totalmente dentro de uma lógica, né, de uma questão científica, porque isso é fé, né? É uma fé que eu vi e vejo acontecer. Mas é como se eu tivesse ali, olha, para você chegar num caminho ali da tua missão, você vai passar por um rio, por uma montanha e por um jacaré. Como é que você vai lidar com esse rio, com essa montanha e com esse jacaré? Né? A Cláudia vai passar por uma vala, pelo mar e por um rio com muita correnteza, né? Vai ter outra pessoa que também vai ser do mesmo Odu, mas cada pessoa vai fazer um caminho diferente. Então, os versos de Ifá, né, que é esse corpo literário de Ifá, ou como chamado no Ifá cubano, Tratado de Ifá, ele, na verdade, ele fala assim para você, olha, você tem um caminho, você vai ter desafios que já estão incorporados no seu Ori, né, ou seja, que você traz desde Orum, né, ou seja, desde o mundo ancestral, você já trouxe isso tudo com você, como é que você vai lidar com esses desafios? Na minha visão, é isso. Perfeito. É mais ou menos o que eu penso também. Quando eu vou falar de Jung, é porque ele é o que mais dentro da psicologia, da visão europeia, ele tenta mapear. Né? Ele tenta mapear. E eu percebo, né, a questão dos Odus como se fosse um mapeamento, mas também acredito na diversidade, nessa pluralidade, nessa multipluralidade que tem a filosofia africana e principalmente a Yorubá, que não vai limitar aquele Odu, né, só aquilo. Tanto é que todas as pessoas que abrem algum tipo de oráculo, e mesmo né, que vai falar de Odu, elas falam que o mesmo Odu não cai do mesmo jeito, na mesma leitura para quem está ali, ou até para a própria pessoa, que hoje numa situação vai cair aquele Odu, vai ter uma leitura, numa outra pode ser aquele mesmo Odu, mas num cenário, num contexto todo diferente, e é o mesmo Odu, né? Eu também vejo isso. A família é diferente, né? A família é diferente, o local é diferente. Ah, mas e gêmeos que nasceram na mesma hora, no mesmo local? Eu vou te dizer que ali são, vamos supor, dentro da astrologia, né? Eu tenho dois mapas astrais para 2 pessoas iguais, praticamente, que nasceram na mesma hora. O que vai diferenciar
o destino de uma para outra? O Ori, né? A cabeça daquela pessoa, né? A forma como ela lida com cada desafio, como é que ela absorve o dia a dia dela. Odu é a mesma coisa, né? Odu é exatamente a mesma coisa, vai depender da forma como você está absorvendo e lida com a vida no dia a dia. E isso é muito individual, né? Não tem como ser diferente. Quando eu digo, né, quando eu, por exemplo, vou fazer alguma consulta e a mesma pessoa sempre fica caindo o mesmo Odu para ela, eu falo, olha, você está com um desafio aí pela frente, como se fosse um videogame, e você não está conseguindo passar dessa fase. Né? Ou seja, tem um autodesenvolvimento aí para ser realizado e você precisa se autoconhecer mais profundamente. Quando eu digo se autoconhecer, é conhecer sua coragem, enfrentar seus medos, né? Conseguir aí se conhecer mesmo melhor para que você consiga passar dessa fase. Então, os odus, eles, de fato, para cada pessoa, eles são uma coisa, até para a mesma pessoa, às vezes, né? Num período diferente, eles são diferentes, né? Por isso que eu não digo Ifá, eu não digo Orixadidá, né? Que é o Erindilogun, conhecido no Brasil como o jogo de búzios, mas toda a filosofia iorubá, né? Ela é muito rica, tanto filosoficamente, quanto ritualisticamente, quanto miticamente. É uma religião que é muito triste quando você... Por exemplo, as pessoas perguntam para mim, qual a sua religião? Né? Eu falo, religião tradicional iorubá. Ah, mas é negra? Ah, mas é africana? Né? Eles desvalorizam imediatamente, como se fosse alguma coisa, de imediato já fosse uma coisa ruim. Né? Então, eu acredito que as pessoas, na verdade, elas não sabem o quão rica, né? Quão nobre, quão... eu não tenho nem adjetivo, sabe? Maravilhosa é a religião tradicional iorubá. E para mim, né, claro que os meus filhos são sempre os mais bonitos e os mais inteligentes, né? A minha religião, não sei se é a mais certa, mas para mim ela é a melhor do mundo. E está me servindo muito, eu costumo dizer, humano. eu digo que estudar orixá, filosofia africana, eu digo que é muito apaixonante, sabe? É meio caminho sem volta. E teve duas questões aí na sua fala, uma que eu gostei muito quando fala de desafio, porque eu percebo que muitos falam de orixá, falam né, de odus e tal, falam disso, mas o discurso em si, ele está muito carregado pela moralidade cristã. Né? O que eu estou querendo dizer? A filosofia africana, a filosofia iorubá, ela vai falar muito da dualidade. A dualidade, ela existe por um certo equilíbrio, porque não tem como a existência de um sem o outro, né? Tanto é que o indivíduo, ele existe porque é um coletivo. Já o europeu vai dizer que o coletivo existe porque teve um indivíduo, né? E isso, quando a gente cai para o campo jurídico da sociedade, Estado, vai muito em cima disso. Mas voltando para a filosofia. Quem nasceu primeiro, a linha, né? E a dualidade vai nisso. E aí, quando tem um sacerdote que eu estou dizendo, alguém que está à frente ali, que tem outros seguindo. Quando ele vem falar de um Odu e ele coloca esse Odu como negativo e positivo, sabe? Aí eu já acho que já é dicotômico. Não tá o equilíbrio, sabe? É dicotômico, é isso e é isso. Quando, na verdade, a gente é os dois. O que a gente só precisa é ter o como lidar, né? Como filtrar, como equilibrar isso da melhor forma possível. Mas e aí eu vejo essa forma dicotômica e vejo também essa questão principalmente quando você é o do tal, você é isso. Peraí, mas e as possibilidades? E o meu livre-arbítrio? E o fazer? O cenário vai... Eu venho num cenário, mas esse cenário pode mudar. Eu não vou ter as minhas escolhas, né? Então, por que... Já que eu sou isso, para que eu preciso trabalhar meu Odu? Né? E aí você estava falando sobre essa questão desses desafios.
Assim, Não né, sei, mas. voltando para a questão do cristianismo, né, inserido dentro da religião tradicional iorubá. Em 2018, eu comecei a Uhum, fazer um curso, né, chamado Obididá, que é justamente sobre o oráculo, né, como manipular, né, o oráculo do Obi para conversar com os orixás. E a primeira fala que eu tenho, né, porque não é simplesmente eu chegar para a pessoa e falar assim, sim, não, não estou querendo me promover, estou querendo mostrar mais ou menos uma didática que eu sigo, porque realmente é o que eu acredito. Eu uhum. pergunto para todo mundo, quem é Deus? Né? Quem é Ledumare para você? Né? E deixo as pessoas responderem. A maioria, né, falam, o Criador, ele é aquele que fez os orixás, que criou os orixás. Ele é o benevolente. Aí começa, né? Algumas falas muito, muito carregadas do cristianismo, né? A gente vive numa sociedade que, apesar de ser dita, né, como laica, não tem nada de laico. Olha o presidente, né? Uhum. Né? Então a gente não. Não vamos entrar nesse assunto. Não, não, não. Sim. Tudo bem. Então a gente tem eu pergunto isso e eu digo, gente, como é que vocês acreditam, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se ele é do mare, né, ou Lodumare, ou Lorum, como queira chamar, tudo que está na Terra ou no universo faz parte dele, então ele é todo o bem, assim como ele também é todo o mal. Né? E as pessoas elas ficam meio chocadas. Nossa, ela está dizendo que ele é do mar, Deus é ruim. Eu falei, não, eu estou dizendo que da mesma forma que a água, se você tomar muita água, meu bem, você morre. Se você não tomar nenhuma água, você também morre. Então, assim como ele é do mar, e qualquer coisa que você falar dentro do universo, ele vai ter as duas extremidades. E a gente está aqui, né, para tentar beber 3 litros de água por dia, ou seja, para encontrar o equilíbrio. Né? Então, a partir do momento em que eu deixo o meu cristianismo lá na porta de fora e começo a entender que tudo é equilíbrio, né? E que não existe esse excesso de moralidade, mas sim de iuá, né? De caráter. Mas o que é caráter? Aí eu vou te dizer, né, em uma frase, eu só faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Ponto. Não é uma questão do que é Jesus Cristo, do que é Buda, do que é Alá, do que é Exu, não. É só assim, eu só faço com o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Eu não gero sofrimento para outra pessoa, né? Então não é uma questão de ser cristão ou não. Não, eu opto por fazer aqui somente com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Ponto. Né? E entender que toda ação gera uma reação. Então, se eu for aí, né, na sua casa e brigar com você, você vai ter uma reação, né? Você vai ficar chateado. Então, eu digo que ação e reação é a lei do universo, não independente se você é preto, branco, pobre, rico, nasceu no Japão ou no Brasil, essa lei, ela serve para todo mundo. Né? Então, se você começa a se desimpregnar, né, se desintoxicar desse cristianismo puritano e muitas vezes utópico, né, você começa a entender que o mundo, a religião, ela é muito mais profunda do que simplesmente fé. Né? Ela é uma maneira de você viver com dignidade, com honra, de ser benquisto também, sabe? De ser uma pessoa de fato honrada, né? Pelo menos na nossa, né? Não sei nas outras. Uhum. E aí vem a questão, que essa questão do caráter, a gente acaba botando ele como você tem caráter quando você tem moral. Não, né? Não. E a moral, na verdade, é um senso comum. Local, né? Né? Porque, por exemplo, né? Na Nigéria, o homem pode ter 3, 4 mulheres. Se eu pego esse senso moral local e trago para o Brasil, né? Eu vou dizer que esse cara tá errado, que ele não tem caráter, mas não, né? Na Suíça, né? A pessoa ela pode escolher morrer.
né? Ela vai lá no médico, fala que ela não está vivendo bem e vai fazer, o médico vai lá dar a receitinha para ela, vai aplicar lá a injeção dela e ela vai escolher morrer. Isso aqui para a gente é um absurdo, né? Porque tem todo o peso da religião, todo o peso de tudo. Eu também sou contra. Eu acho que a pessoa tem que cumprir até o final, né? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu dentro de uma cultura? Né? Porque a cultura ela vem antes da religião, não tem como ser diferente. E o que eu acho fantástico, por exemplo, é que toda religião, independente, né, ela vai estar embasada, ela vai montar uma doutrina, porque essa doutrina ela está muito mais ligada à sociedade e o local. Porque todas as religiões, quando elas vão de um lugar para outro, elas também têm suas mudanças, né? A diáspora. E aí exato. E aí, quando ela monta essa doutrina, ela vai querer justificar essa doutrina em cima do mito, né? Que a história contava. Nossa, menina! E o que eu... Olha, o que tem, você não tem noção, Claudinha, do que tem eu acho ótimo. Deixa eu falar isso. O que tem de brasileiro, o que tem de brasileiro, né? Aí eu sou do Odu lá, vou falar qualquer Odu para ninguém achar que é qualquer coisa. Eu sou do Odu branco com preto. Nesse Odu branco com preto fala que eu tenho que ter 3 mulheres para ser feliz. Aí o brasileiro, né, fala assim, não, mas na minha religião, o Odu branco com preto, eu tenho que ter 3 mulheres. Aí ele acha que ele pode exercer a poligamia dentro do Brasil, né? Mas não, na minha religião, então você usa, né, a religião tradicional, porque eu falei assim, eu sou da religião tradicional iorubá. Se eu fosse realmente de uma religião que não é afrodescendente, eu poderia fazer uma imolação para Exu no meio da rua. Porque no tradicional eles fazem no meio da rua. Aqui eu não posso. Então, eu falo que eu sou da religião tradicional iorubá, mas eu tenho plena consciência que nós tentamos nos aproximar, mas também nós somos diáspora de qualquer forma. Porque a partir do momento... E é todo o tempo atravessado, né? Exatamente. A partir do momento em que ela sai do berço dela e ela encontra outra cultura, que ela encontra outra comunidade, né, outro local, ela já é diáspora. Né? Então, você dizer que você é puro, desculpa, isso é discurso de louco. Eu também penso muito sobre essa questão. Mas aí, voltando para a questão de se justificar... Não! Mas foi importante isso. Voltando para essa questão da doutrina, ela vai se justificar no mito. E o interessante é que na filosofia africana, né, quando a gente estuda os mitos, nenhum personagem, que Pito é um personagem, nenhum personagem na mitologia africana, eu acho isso interessantíssimo, ele é narrado como um herói. Eu vejo ele muito narrado, né, mostrando essas dualidades. Sabe? Tipo, Ogum é o cara que ele vai pra guerra e tal, mas é o cara também que consegue alimentar, é o cara que ele tem um outro lado, né? A questão da Oxum, porque ela é vaidosa e tal, mas ela não é fútil, ela conseguiu ser estratégica quando ela precisa. Demais! E uma coisa que eu acho muito interessante é quando vai falar principalmente de Xangô, que coloca ele como o rei da justiça, e todo mundo, quando quer as coisas, vou fazer tal coisa para Xangô, para justiça, tal. Mas tudo se lasca. Vai pedir justiça para Xangô, sempre se lasca. Então, é isso que eu falo. Qual justiça que você está falando? Porque a forma dele também ver a situação e executar o que ele acha que é justiça ali, pode não ser o que eu estou preparada ou estou pensando, querendo que ele faça. Eu acho que a gente não está muito preparado ainda para esse senso de justiça e tal. Mas a questão não é nem essa. O que eu estou falando é disso. Que principalmente, porque nas outras mitologias é muito colocado como né, o vencedor, o herói, o rei. Essa justificativa é incrível, né? Existe a diferença, né, de orixá e eborá, né? Então, o eborá é aquele que teve vida na terra. Então, dentro de toda a mitologia iorubá,
né, eu vou ter alguns mitos que são, por exemplo, o mito da criação, né, onde tenho figuras como Obatalá, Ogum, Exu, que realmente é uma mitologia como a mitologia de Hecate, né? Ninguém é uma coisa, é algo que foi gerado por um inconsciente coletivo ou não, em algum momento aquilo ali se expandiu. No entanto, eu tenho a parte mitológica, né, que ela de fato ela é guiada por acontecimentos reais de seres humanos. Por quê? Porque Ogum teve vida na Terra, né? Xangô teve vida na Terra, Oxum teve vida na Terra. Então, se misturam essas facetas, né? Aquele que é orixá, que veio direto de Eledumare, como Hecate, Thor, todos os deuses de outros panteões, né? Que, na verdade, eles não tiveram uma vida na Terra, né? Então, quando eu falo de Eborá, eu estou falando de ancestralidade também, eu estou falando de seres humanos, né, de deuses que tiveram vida na Terra através da existência de uma pessoa. Então, né, por exemplo, tem um mito de Ogum, em que Ogum conhecido, né, como aquele que, né, só não toma banho com água, só toma banho de sangue, aquele que tem sangue nos olhos, que já chega cortando a cabeça e tudo mais. E aí, em um determinado momento, né, nesse mito, você fazendo o resumo do resumo, ele se antecipa, deixa com que esse sangue no olho dele se exceda, e ele acaba cortando a cabeça de pessoas que não mereciam. Então, ele sente tanta vergonha que ele vai para o meio da floresta, né, e que ele se enterra na própria terra e some e nunca mais aparece, né? Então, assim, mitos como esse, de fato, ele obviamente que vai ter toda a filosofia, a licença poética para deixar a coisa muito mais interessante, né? Mas, de fato, foram acontecimentos que representantes desses orixás, ou seja, pessoas que foram consideradas reencarnação daquele orixá, viveu na Terra. Então, isso faz, né, para nós, algo muito que faz com que a gente se sinta mais próximo daquele orixá, nossa, daquele Deus, né? Nossa, aquele Deus errou, eu também erro, mas eu também posso ser grande, né? Então, diferente de outros panteões do romano, do próprio nórdico, onde são coisas muito, você precisa de toda aquela interpretação, né, para entender por que Hecate foi pro submundo, não, é muito mais ali preto no branco. Olha, você fez aqui, fez errado, tu se lascou, né? Então, você acaba se sentindo mais próximo desses deuses, né? Então, assim, eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. A possibilidade do recomeço, né? De optar na encruzilhada. Ah, perfeito. Perfeito. Bonito. Eu penso muito sobre isso também. Aliás, eu penso demais. Ai, menina. Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar e que eu vou estudar Yorubá, vou tal, não sei o quê, as perguntas, teve duas coisas, assim, que marcou isso. A primeira foi, pra que você vai estudar? Quem te perguntou no meu caso, isso? eu fui Você estudar que perguntou? Não. Quando eu falei, vou estudar, aí o outro lado me interpelou. Pra que você vai estudar? Eu vou estudar porque eu quero saber. Né? E a segunda fala, né, de uma outra pessoa foi, agora todo mundo quer trazer o acadêmico para dentro do candomblé. Eu sei que realmente teve algumas pessoas que estudaram e se distanciaram da religião. Mas no meu caso, eu vou ser sincera, quanto mais eu leio, mais eu me apaixono. Mais tem um porquê. Mas eu acho assim, a gente tem uma religião, né, volto a dizer, qualquer ela de matriz afro, muito interessante, sabe? E é bonito o rito e tal, mas quando consegue se passar não só a mitologia, mas também a filosofia, aquele rito, ele passa a ter mais... É lindo! Mais valor, mais admiração, mais... É lindo, é apaixonante. Do que só, porque agora assim a gente ajoelha, bate o paó e aí você tem que falar essa canção, você tem que refazer essa reza. Muitas vezes não entendia, claro. Olha, eu vou te dizer uma coisa.
né? Eu lembro que da minha época de candomblé, que eu não fazia a menor ideia do que eu estava cantando. Olha, gente, eu me entregava aquilo, né? Que nem louca, né? Cantava, não queria chamar muita atenção, não. Tô falando assim da alma, sabe? De cantar, né? Entendi. Uhum. Não sabe, não tinha ideia. Só que hoje, né? Quando eu tô de frente, por exemplo, para Exu, né? E que eu sei que eu tô pedindo para Exu para que ele abençoe a mim, que ele abençoe as minhas filhas, que ele abençoe a minha mãe, né? Isso é tão fantástico. Quando eu sei, por exemplo, que eu tô pedindo para que Exu traga, que aquele determinado momento do rito, eu sei que eu tô pedindo para que Exu me traga o caos organizado, meu pai, Uhum. né? Organizado, né? Aquilo ganha, pelo contrário, aquilo ganha muito mais força, né? Então, quanto mais eu entendo quem é Exu, mais eu amo. Quanto mais eu entendo quem é o Batalá, mais eu amo. Quanto mais eu entendo essa filosofia, né, que faz parte da religião, mais eu me apaixono e quero, né, chegar para você e falar assim: oi, tudo bom? Meu nome é Ifacholá Bequemi. Você tem 5 minutinhos para a palavra dos orixás? Né? Porque é lindo, é lindo, é lindo. E eu percebo também, assim, hoje, principalmente agora que a gente tem o boom da internet, né? E o povo de matriz afro está ocupando muito esse espaço, porque antigamente a gente tinha a TV, e a TV, como até agora, ela é muito usada pelos cristãos e principalmente pelos evangélicos. Mas na internet a gente está produzindo, mesmo que tenha algumas coisas assim muito fora da curva. E assim, né? E para a Umbanda, com todo respeito à Umbanda, né? Porque a Umbanda acaba ganhando um pouco mais de espaço pelo fato de que muitas vezes na Umbanda não tem o sacrifício de animais, né? Então, não estou falando mal da Umbanda, de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Mas é porque a Umbanda, de alguma forma, ela é vista como algo mais próximo do cristão. Então, para a Umbanda pode dar espaço. Para o Candomblé, né? Para o culto tradicional iorubá, não, porque vocês cortam cabeça de galinha. Eu hoje eu gosto quando as pessoas vêm entrar nesse embate, nessa questão dos sacrifícios, né? Que aí eu jogo, trago a conversa para a linguagem da religião. Que aí eu vou falar começo a falar com quem vem levantando essa lebre, aí eu começo a trazer o sacrifício dela dentro da religião dela. É sacrifício, é o mesmo, sabe? O seu sangue é simbólico? Peraí, mas o que faz, no caso da Igreja Católica, esqueci o nome, que é o espaço onde eles guardam o corpo de Cristo e tal, né? Que todo mundo tem que ir lá. E aí, que o e o que é rezado antes? Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, né? Não vamos esquecer essa parte. Sim, você vê que ele vai ali, o corpo e o sangue. Por mais que seja algo simbólico, eles se alimentam do corpo de alguém. Entende? Então, assim, o sacrifício está muito lá. E a gente vê na Bíblia, né, em Êxodo, a questão dos sacrifícios. E quando a gente começa a pensar em cronologia e história, muita coisa assim que está no Alcorão, que está na Bíblia, que está até no Torá, a gente vê que é muito semelhante a muita coisa que tá lá no Odu, no que fala os Odus. Eu acho isso fantástico. Aí quando começa, porque assim, eu tive a época do embate você não quer falar de sacrifício, mas você come carne. Isso era meu argumento. Agora eu já venho trazendo vamos falar de sacrifício. Então, chega aqui, você tem que fazer igual aquele Cortella, tem um tempinho para conversar? Vamos sentar aqui e vamos falar. Mas eu tenho muitos adeptos, né? Tenho filhos, clientes que são veganos, né? Então, assim, eles não comem nada de origem animal. E eu respeito de verdade, né? Eu sou carnívora, ívora. Mas eu respeito demais. Só que essas pessoas, o ori delas, né, conseguiu chegar nessa compreensão de que o sacrifício ele vai muito além da carne, né? Que é algo ritualístico, que é algo sagrado. Não vamos ser hipócritas, né? Outra coisa, vamos fazer a imolação de uma maneira que o animal não sofra? Vamos, né?
Até eu queria, né, morrer de uma vez né, prefiro morrer de uma vez com uma faca, né, atravessando meu pescoço, né, que eu não vou nem sentir, do que de outras doenças, por exemplo, que são, né, enfim, não vou entrar nisso, mas é você não ser hipócrita, sabe? Né, Então, eu acho que a gente... e aí veja bem, hoje, e quando a gente precisa parar no hospital e a gente precisa do sangue alheio para sobreviver. É, é. Ah, mas ali foi alguém que foi lá e deu sangue. Ué, a pessoa se sacrificou, deu o seu sangue, literalmente, para outro, e você tá fazendo uso disso. E ok, tudo bem. Ah, Claudinha, mas assim, eu acho que Não é antes nem de o. tudo Não é nem isso, o. sabe? Não, Fala. eu te entendo, mas eu acho que antes disso tudo, né? Eu sei que eu sou uma branca falando sobre uma religião negra. Todos os rituais que eu faço, eu sempre peço licença a toda ancestralidade, né? Sempre, Uhum. sempre fiz isso. Nem sempre em voz alta, mas eu sempre peço. Mas a grande verdade disso tudo é que existe, independente do sacrifício ou não, porque existem outras religiões que o sacrifício é feito e de forma pública também, mas a Uhum. grande questão é o racismo religioso, sim, Sempre, sempre, sem né? dúvida. Mas aí Então voltando. você pode ter todos os argumentos possíveis e impossíveis que as pessoas elas vão continuar achando que pelo fato daquilo ser de origem africana, aquilo não é tão bom, né? Aquilo Vai se ligar na moral, né? Não faz parte do que é moral para eles. exatamente. Mas enfim, e aí hoje a gente hoje ocupa muito os espaços da internet e igual você que escreve bastante, faz vídeo e eu acho isso importantíssimo. Gosto E de quando, vídeo, morro de vergonha, mas enfim, não gosto. eu eu tenho uns conselheiros que falam que eu tenho que dar mais a cara a tapa e tal, tanarau, eu ainda não tenho essa coragem, não consigo. Mas enfim. E aí a gente vai ocupando esses espaços, vai trazendo um pouco mais dessa visão, vai mostrando essa filosofia, explicando um pouco mais da ritualística. E eu acho, assim, você faz com muita maestria quando você vai falar, né, dos seus rituais, da sua filosofia, que você tá o tempo todo falando de Ori. Tá o tempo todo falando Tô, de Ori. tô. E, Acabei de publicar de novo sobre Ori. isso. E aí, uma parada vou voltar para psicologia, que hoje a gente escuta muito Ah, falar de coach, né? E aí já tem a briga dos psicólogos com os coaches e tal. E na verdade, eles não deixam também, né? Mesmo que eles não saibam, de estar. Eles têm a mesma pegada, né? Igual um sacerdote que quando fala, ó, vamos alimentar esse ori, vamos cuidar desse ori, o que você está alimentando? Qual, né? O que retroalimenta? O que você retroalimenta? Eles fazem a mesma coisa, né? Porque o psicólogo, ele vai tentar te direcionar para uma melhor entre psicológico e emocional. O coach, ele vai tentar te levar você quer chegar ali, né? Você vem por aqui, não desfoque disso e tal. E aí você vem falando de Ori de uma forma simples para quem não é nem adepto de religião nenhuma, mas você vem trazendo esse senso. Pelo menos no candomblé tem uma máxima que fala: quando Ori não quer, nem orixá faz. tem um termo, né, que fala É, é uma até canto isso em Yorubá, não vou cantar aqui agora, mas enfim, que é aquilo que quando o Ori não permite, nem o orixá é capaz de fazer pela pessoa. então era justamente sobre isso que eu queria falar. Quando a gente leva isso para Odu, né, que a gente colocou de uma forma, não apequenando, mas de uma forma mais simples, falando de Odu como um destino, né, isso também vai acontecer, porque quando a gente fala de Ori, é automático, você vai pensar na cabeça, você vai pensar nos seus pensamentos, e isso eu posso limitar como essas decisões só a mim. Né? Se eu vou colher algo de bom ou de ruim, tá ligado a mim.
mas quando esse Ori também vai me possibilitar algo não restrito a mim, mas na minha vida num todo, em todos os pilares, né? E até num coletivo e tal, ele vai interferir também na questão do Odu, porque a princípio Odu eu também escolhi esse Odu. Né? Eu passo até a pensar que antes do Odu, na verdade, a gente já tinha um Ori, né? Porque se eu escolho Sim, claro, o Odu, então o Ori ainda vem primeiro. Então, acho que até já respondi a pergunta, eu acho né? que a gente pode fazer aí por volta de uns 5.000 episódios, porque só nessa frase agora eu consigo falar 1.000 horas. Eu falo. Né? Eu não gosto de aparecer em vídeo, não, mas eu gosto de falar. A forma como as pessoas, né? Tem alguns sacerdotes que colocaram muito isso, né? Ori como, eu até brinco de vez em quando, eu não sou coach espiritual, ok? Porque nem de coach eu gosto. Desculpa aí aos filhos, aos clientes, seguidores que são coaches, mas eu não gosto, não curto, eu não acho que você cura nada em poucos passos, né? Eu acho que você precisa ter, eu acho que para um bom coach ele precisa ser psicólogo, né? Enfim, e por alguma linha assim. Uhum. Mas a questão é que o seu Ori, ele não é só o seu consciente, o seu inconsciente e o seu subconsciente, né? Por que Ori é tão único dentro da cultura da religião tradicional iorubá? Porque eu estou falando que dentro de mim, dentro do meu Ori, existe também a experiência dos meus ancestrais. Né? E quem são esses ancestrais? Esses ancestrais são todos aqueles que vieram antes de mim. Então, por exemplo, existem alguns estudos, infelizmente eu não vou lembrar agora a fonte, que fala que assim, quando uma avó, né, passou por alguma questão onde ela passou fome, onde ela passou por situações em que ela foi fome mesmo, passou fome e teve muito medo de sentir fome, aquela filha e aquela neta, possivelmente elas já vão nascer, né, com esse medo da fome, com esse medo da miséria. Então, as dores que eu tenho durante a minha vida, isso de alguma forma passa para as outras gerações, né, como se fosse algo do tipo, eu preciso me prevenir para isso, sabe? Dentro da própria biologia, se sabe que eu tenho, por exemplo, o meu cabelo ele é encaracolado, mas o da minha mãe é liso e do meu pai é encaracolado. Então, o meu cabelo é mais parecido com o meu pai. Então, em mim, existe uma fração de partes do meu pai, mas eu também tenho partes da minha avó. Né? Então, eu sou porque então faz parte de mim. Assim como na parte espiritual do meu Ori, eu tenho dentro do meu Ori essa sabedoria, esses erros e acertos também dos meus ancestrais. Né? Então, isso vai muito além do meu consciente e meu subconsciente. E o mais legal, né, que foi inclusive uma publicação que eu fiz recente, que é o meu Ori, ele é o meu principal ancestral. Né? Eu estou numa religião que acredita em Atumá e reencarnação, né? O que seria mais próximo de reencarnação. Então, nessa vida eu sou Ifaxolá, na outra eu fui João, na outra eu fui Maria. Então, todas essas pessoas que eu fui, elas também vivem dentro de mim, elas também tiveram a sua própria história. Então, toda essa força, né? Todas essas pessoas, elas estão comigo. Consegue entender? Porque eu tenho a minha ancestralidade biológica, mas eu também tenho a minha ancestralidade espiritual, de quem eu fui em outras vidas. Então, quando a gente, muitas vezes, eu pelo menos quando eu estou falando, né, busque o seu Ori, não é busque só a sua força, é busque a sua força e de todos aqueles que estão junto de você. Justamente porque é aquilo que a gente estava falando. Orixá, a religião de Orixá, seja candomblé ou culto tradicional iorubá, ela é individual, mas ela também é coletiva. Então, nós somos, de alguma forma, nós também somos esse coletivo. Né? Então, não é uma questão de coach, é questão do tipo, reconheça, né, espiritualmente, dentro da sua fé, toda essa força, toda essa experiência, essa sabedoria que existe dentro de você. Né? Claro que a gente vai falar do tipo sobre
crenças limitantes, você vai falar sobre os traumas que o seu pai, que a sua mãe, que a sua vizinha, que seu namorado, que seu marido, que sua esposa deixou em você. Por quê? Porque isso, de fato, passam a ser fatores limitantes para que você continue lutando pela sua vida, né? Mas a religião tradicional iorubá, ela é, antes de tudo, ela é uma religião de resistência. Porque é isso que o povo africano é. É isso que a gente tem que aprender com eles, né? Nós, mulheres brancas, é isso que a gente tem que, de fato, aprender com eles, a sermos resistentes, porque isso, né, passando por tudo que eles passaram, por tudo que eles passam, né? Eu estive na Nigéria, eu estive na África, em outros lugares, né? Você vê que é um povo sofrido, né? Um povo que passou por muitas questões, foram massacres, e você ainda vê eles sorrindo, você vê eles resistentes, né? A força que você vê no olhar de uma mulher iorubá é um negócio, olha, que eu vou ter que nascer umas 2.000 vezes para ter toda aquela força e aquele axé que elas têm no olhar. Claro que ali também tem muito sofrimento, sim, né? sim. Mas infelizmente, né? Infelizmente, porque é infelizmente, é o sofrimento que gera força na gente também, sem querer romantizar o sofrimento, pelo amor de Deus. Hoje tá? eu até estava lendo uma postagem que estava falando, esqueci o nome da menina, que ela estava falando dessas questões. Não é o fato de você ter passado tão mau momento, né, que você necessariamente tem que ser forte o tempo inteiro. Ou seja, é a questão Eu tenho falado bastante disso de você também. ressignificar. E no caso do povo do africano, né? Porque nós, brasileiros, brancos e tal, a gente vai ver muito essa questão. Povo de terreiro fala muito, né? Somos uma religião de resistência. E isso fica muito no raso, como se fosse algo. Vivemos até aqui, chegamos até aqui. Né, como se fosse uma coisa meio mágica, né? Porque a gente cultua orixá e orixá nós chegamos até aqui. Quando, na verdade, a gente está falando de um povo que atravessa o oceano da pior forma possível, né? E consegue repensar no jeito de manter de alguma forma a sua crença, né? Porque o candomblé vem disso, né? A própria Umbanda, a Umbanda ela está muito atravessada também pelos ameríndios, e isso também é uma forma de repensar, de refazer, de tentar manter de alguma forma, e eles têm essa sacada, né? Essa questão do coletivo não é só porque é um grupo de gente que está ocupando o mesmo espaço. Não, é a força. E é isso que justifica a ancestralidade, né? Porque eu sou, porque tem muitos em mim, como você falou, e o agora deles, que eu acho que é uma sacada principal, eu hoje viva, já sou uma ancestral também, né? Porque eu tenho os meus filhos, eu tenho os legados, as pessoas com que eu deixei um pouco de mim, trouxe um pouco também do outro, que não é só essa questão, e é tão... É a palavra que vem, foda isso. É muito potente. Olha, isso. É muito gostoso falar sobre isso, sabe? É indescritível, né? Quando você consegue perceber o quão grande é toda essa história, né? E muito antes, sabe, Claudinha, deles serem resistentes, né? A história do povo iorubá, a história do povo negro, ela é encorajadora, né? Ela é encorajadora. Tem esse movimento, né? Agora da constelação familiar, né? Eu esqueci o nome dele, acho que é Bellinger, né? Alguma coisa Bellinger. E foi até um povo, né, africano, eu não lembro exatamente agora o país em que ele esteve, aonde ele aprendeu sobre a ancestralidade, né, sobre os conceitos ancestrais daquele povo, né? Eu sei que ele é alemão, esqueci o nome agora. E colocou, e ele montou, né, fundou toda essa filosofia da constelação familiar. E nada mais é
do que algo extremamente, não o Yorubá, mas extremamente africano, porque isso é muito, o que existe, né, entre ali os povos africanos, né, os sul-africanos, mais ali é justamente essa noção de ancestralidade, a noção de força do coletivo, né, aonde uma árvore sozinha não faz floresta, sabe? Então, e isso é que a gente está perdendo. Só que a gente está perdendo por quê? Né? Não sei se entra na questão, mas a gente está passando por um momento dentro das religiões como um todo muito difíceis, porque eu tenho pessoas que são líderes, né, que acabam de alguma forma transformando a sua liderança numa escravidão, né? Onde muitas pessoas dentro do candomblé foram muito humilhadas, passaram por muitas dificuldades. Eu amo o candomblé, mas eu não amo mais pessoas, né? Então eu quero cultuar não quero largar o orixá, então eu quero cultuar o meu orixá sozinho em casa. Mas eu tenho que entender que isso é possível, né? Isso dentro da religião tradicional iorubá. Isso é possível, mas obviamente eu vou perder a força do coletivo. Né? Então eu tenho que respeitar, mais uma vez, entender o equilíbrio disso, né? Eu sempre falo que o melhor caminho é sempre o equilíbrio. Entender, conseguir enxergar os dois lados como Exu, sabe? E enxergar esse caminho do meio. E, na verdade, esse coletivo está ligado ao que se fala sempre, principalmente de Exu, né? O coletivo está ligado na força de Exu, porque é a troca. O axé é uma troca, até porque o ritual, mesmo você como consulente, você como iniciado, enfim, você não faz sozinho. Assim, até por mais que, eu só vou... Não. Na África, por exemplo, na Nigéria, são muitos sacerdotes que fazem uma iniciação. Não é só um, são vários. São 5, 6 fazendo a iniciação. Uhum. Então, ou seja, tem a troca de quem está iniciando, de quem está cozinhando, de quem está fazendo o rito, né? E levando isso para a questão do candomblé, o que está na cozinha, o que está ali fazendo o orô, tem essa troca. E é o que vai fazer vivenciar e vai fazer validar a questão da ancestralidade. Porque a gente, apesar de trazer essa força toda, a gente não aguenta sozinho. É igual o mar, né? O mar, quando ele cresce demais, ele mostra a força dele, ele, detona tudo que tá em volta, ele vira aquele tsunami. O vento, quando tá na força maior dele, ele sai também arrancando tudo, quebrando tudo, porque ele não se aguenta. Gente, filosofei agora. Lindo. Nem eu aguento. Mas é isso. Isso é o culto de Egungun, né? Isso é o culto de Egungun, isso é o culto de Ebeorum, né? Onde eu sou mais forte quando eu estou com os meus, né? Exato. Olha, a gente tem vários assuntos. Já tem convite aberto para a próxima temporada para a gente conversar um pouco mais. Adorei. Obrigada. Que agora era só para a gente falar realmente um pouco mais da filosofia, né, da religião de tradição iorubá, porque a gente limitou muito, né, Saifá nigeriano, Saifá cubano, e quando tudo é muito mais, né, nós somos muito plural, para a gente poder ir falando de outras coisas, e de repente, não, quando eu falo, vamos falar de rito, não na coisa do como se faz o rito, mas vamos falar do rito, da onde nasceu, sobre o que ele traz, né? Essas questões disso aí. Mas quero que você faça as considerações finais. Eu acredito de verdade que as pessoas, elas não devem, sabe? Não devem se limitar àquilo que os outros falam, né? Nem mesmo na internet, eu falo muito na internet, não leiam só Meu Coração Africano, sabe? Leiam outros canais, tirem as suas próprias conclusões, pensem, né? Orixá é independente, a religião, ela não precisa ser cega, sabe? A religião, ela pode conseguir andar juntamente, né? Junto com a sua racionalidade, com a sua emoção e com aquilo que de fato te faz bem. Então, religião hoje, né, a gente tem uma oportunidade de ter muitas vozes, muitas falas. Então, quanto mais você tiver informações, conhecimento,
ao contrário do que muitas pessoas acreditam, eu acredito que quanto mais você souber, mais você vai estar próximo, né, a esse orixá, a essa ancestralidade, e obviamente se você estiver mais perto dessa ancestralidade, que eu vou chamar de verdade, né, não estou dizendo que é verdade a luz e o poder. Que é única. Não, que é única, mas com certeza mais fortalecido para que a gente consiga, né, andar de uma maneira muito mais serena durante essa caminhada aí que se chama a vida. Realmente vale a pena, porque religião, na verdade, ela sempre precisa ser um fator que te fortalece, não que te enfraquece. Axé, e que a gente consiga ter a maturidade para pensar nisso. E agradeço, assim, eu que como agradeço. diz uma amiga minha, eu estou transbordando de alegria de poder... Menina, eu também. Achei alguém que gosta, que pensa parecido. Aí a gente fica aqui até às 18 falando. Eu já estou aqui, meu Deus, eu tenho cliente. Então, agradeço, desejo realmente que Babao San, né, possa fazer de você uma árvore, né, sempre com seus valores fincados, sempre com o seu corpo, como se fosse um caule se refazendo, se fortalecendo, e que você possa cada dia mais florir, dar frutos em abundância, e também reconheça o seu momento de se recolher, de deixar ir o que tiver seco, né, para que possa, no mínimo, e que minhas raízes sejam profundas com a minha ancestralidade. Vou completar a sua bênção. Sempre. E para você que está aí, que escutou a gente até o final, tá? Esse é o último episódio dessa primeira temporada. A gente vai estar voltando em novembro. Já pode ir lá na página do Instagram, Cláudia Facine, que tem já o login do Exugética. Na bio, que tem um formulário falando da nossa próxima temporada. Tem algumas novidades. Se inscreve lá, participa lá com a gente. E que Exu possa sempre esfriar os nossos caminhos e cruzar na próxima segunda. Beijo, beijo, pessoal. Esse programa foi editado por Facine Podcast.